Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um artigo do Fantástico Mundo RP. Hoje o artigo que vamos falar é Relações Institucionais e Governamentais em Tempos de Pandemia, da Fernanda Hack. E ela abordou algumas coisas que eu achei muito interessantes. Em primeiro, trazendo assim, introduzindo, ela fala que desse poder mediador do profissional, do comunicador, do profissional de relações públicas, de ajudar nesse momento em que o diálogo é extremamente importante entre os públicos numa instituição, nos governos, e tanto entre empresas, dentro de empresas, colaboradores e a gestão, quanto as instituições, os governos e as empresas, né? Eles dialogarem entre eles a fim de que haja um equilíbrio na sociedade e que as melhores soluções venham a ser tomadas. Então ela traz esse papel mediador do profissional de comunicação, claro, cooperando com profissionais de outras áreas também, né, para que essa conversação, esse diálogo seja estabelecido. E depois dessa questão introdutória, ela fala um pouco do nosso perfil de comunicação e de mediação, né, que já é trazido desde o tempo da faculdade, o quanto isso é importante, nas primeiras aulas já é trazido. Ela fala dessas questões, então, da questão do diálogo, da intermediação, que é muito interessante. Depois ela vai trazer para nós algumas coisas que ela apurou também de outra informação que ela viu. Ela viu em uma palestra e ela achou interessantíssimo trazer para nossa realidade aqui, né? Tem tudo a ver com a nossa área e ela trouxe isso no artigo. E essas características que ela trouxe assim desse artigo, ela está falando muito das organizações, né? Das grandes empresas, dos governos e instituições nesse momento de pandemia, né? O que eles podem propor, que soluções, como eles podem estar engajados para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, o que ela traz aqui? Primeiro tópico, as grandes empresas, grandes impactos, né? A gente sabe que essas grandes empresas, se elas perderem, né, e elas acabam perdendo nesse meio de pandemia, de crise, muita gente sai perdendo. Há muitas pessoas envolvidas, né? São empregos diretos, muitas famílias, a comunidade em si, empregos indiretos, muita gente acaba perdendo se essas empresas perdem. Então, não é mas as empresas grandes perdem pouco, ou as empresas grandes não vai impactar na vida deles. Vai impactar nas empresas grandes e vai impactar nas vidas das pessoas envolvidas nessas empresas. Então, muita gente é atingida quando esse tipo de crise chega nessas empresas. Então ela fala também do poder de... Essas empresas, elas têm um grande poder aquisitivo, elas podem perder muito com a crise, mas elas também têm um grande poder de negociação com governos e instituições. Isso é bom levar em consideração, porque agora, em momentos em que equilíbrio, ela traça muito bem essa palavra, equilíbrio é muito importante, é bom que essas empresas tenham esse poder para que elas possam negociar com essas corporações, com as instituições, com o governo e que tudo seja pelo bem coletivo, não só para o bem delas, mas também para o bem de toda essa comunidade envolvida nessas empresas. Outra coisa que ela fala: abrir mão das vitórias individuais pelo ganho coletivo. Se antes, né, as empresas trabalhavam pelos seus um pouco, né, todo mundo quer trabalhar a favor do que acredita, né? As empresas também muitas vezes andavam na defensiva, tinha aquelas questões tributárias, questões trabalhistas, empresas, o setor de produção lutando por aumentos salariais, lutando por algumas coisas que acreditavam ser importantes. Hoje, a nossa conversa é manter as pessoas empregadas dentro do possível com aquilo que elas precisam, com suas condições, né? Com seus benefícios, sim, com aqueles benefícios e direitos adquiridos, mas agora não é momento de ficar brigando, agora é o momento de conversar, de diálogo, de cooperação. Ela traz essa palavra cooperação.
E a cooperação precisa se ter entre as empresas, as entidades, as organizações e o governo também. É momento de cooperar. Tá todo mundo precisando. O funcionário está precisando dos seus recursos para se alimentar, para alimentar sua família. A empresa está precisando dos recursos para manter esses funcionários, para se manter lucrativa aí no mercado. Então todos estão precisando, o governo também precisa. E, economicamente tem que fazer, a roda tem que girar. Então isso é muito importante. Aí ela coloca o papel do comunicador, de fazer essa mediação nessas empresas, de promover esse diálogo, porque toda e qualquer pequena informação, ela é extremamente rica e importante agora para o colaborador que está ansioso, como a gente falou em outros artigos, ele vai para a empresa sem saber se vai voltar para casa empregado. Então essa mediação, essa comunicação, ela cabe a nós, profissionais de comunicação, nessas empresas, nessas grandes corporações ainda mais, saber comunicar esses públicos envolvidos para que tudo vá ocorrendo na forma mais tranquila possível. E agora, né, a gente já falou um pouquinho, mas o lucro não é importante, né? O lucro não é o mais importante, o lucro é importante, mas não o mais importante. Não é mais importante que a reputação, né? Agora, a reputação a gente sabe que é um conjunto de ações de anos, né? Não, a reputação ela não se conquista do dia para a noite. Então agora é a hora de sim pensar no coletivo. Não pensar só nos seus lucros, em si, mas na coletividade. No que eu posso beneficiar a comunidade agora, no que eu posso beneficiar a sociedade em si. Isso, daqui a 5 ou 10 anos, quando nós falarmos em pandemia, a sua empresa pode ser muito bem lembrada por isso. Então agora é a hora de pensar nisso também. A reputação é muito importante, agora é a hora das empresas mostrarem o seu propósito, os seus valores. Então as conversas propositivas agora são extremamente importantes, né? Agora a gente vai ver quem é quem, né? Na realidade, né? Em momentos de crise a gente consegue visualizar melhor as pessoas, as empresas, as organizações de forma geral. Outra coisa que ela traz aqui, momento de pandemia é momento de ampliar o olhar, né? Daí entra o que eu falei agora, como o público em geral, as entidades, as pessoas vão ver a sua empresa daqui a 5 ou 10 anos. Né? As ações que você promover agora, nesse momento de crise, vão determinar muito isso daqui a um tempo. E uma coisa que ela traz é um exemplo das empresas que não são da área da saúde e estão cooperando de alguma forma, trazendo o debate sobre a questão da saúde, porque esse é o tema agora. Eu vejo empresas como Magazine Luiza, empresas que estão colocando a sua cara a bater, estão indo à frente para ajudar de alguma forma as empresas menores, o público em geral, a comunidade, a sociedade. Então eu tenho visto algumas ações em especial deles e isso tem me tocado bastante. Com certeza eu já lembro e vou lembrar deles daqui a um tempo como uma empresa de valor que agregou a sociedade nesse momento de pandemia. E o último tópico que ela traz é direcionar os esforços para preparar a sociedade. Nós já estamos vivendo um momento, oticamente, assim, pós-pandemia, porque as nossas ações, as nossas relações humanas já mudaram um pouco. Isso nós já falamos em outro artigo também. A nossa forma de se comunicar, de trabalhar, mudou em alguns aspectos. É necessário agora que as empresas, o governo, as instituições se unam, né, em um movimento a favor da educação dessa sociedade, porque essa não vai ser a única crise que nós vamos ter, né? A gente já enfrentou algumas crises, essa tem sido uma das mais violentas e possivelmente após essa crise nós teremos uma crise econômica, talvez outras crises na área da saúde, e é preciso preparar essa sociedade, essa comunidade para enfrentar tudo isso. Então, que tal unir os esforços de empresas, instituições, governos em prol dessa sociedade para tornar-nos como sociedade mais conscientes, mais preparados para possíveis outras crises, né? Então foram esses
esses tópicos que ela trouxe, eu achei extremamente interessante e relevante para os nossos dias de hoje, para o que a gente tem vivido. Semana que vem eu volto com outro conteúdo e seria isso, então. Obrigada pela atenção, pela audiência, continue acompanhando o nosso conteúdo que a gente sempre vai estar por aqui passando alguma coisa, tá ok? Obrigada e beijão.